Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde àqueles que nos visualizam pelas mídias sociais e pelos canais da TV Câmara, YouTube, Facebook. Nós gostaríamos, de dizer que nesse dia 19 de agosto, às 14 horas e 33 minutos, nós estamos iniciando mais uma reunião pública da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Bauru. Gostaria de destacar que comigo fazem parte da Comissão de Justiça, o vereador Ubiratã, o vereador Roberval Sakai, o vereador Júnior Rodrigues e também o vereador Edson Miguel. Gostaria de registrar aqui a presença dos vereadores, vereador Marcos, presidente dessa casa, vereador Márcio, vereador Dário, vereador Biratã, vereadora Estela, vereador Sandro Bussola, vereador Arnaldo, o vereador Sakai, também aqui presente conosco, assim como o vereador Emerson. Nós convocamos essa reunião pública para tratar do projeto de lei 74 de 2025, que é o projeto de lei que altera a Lei Municipal 79/13 de 2025, projeto que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Bauru, e dá outras providências. Nós recebemos esse processo na Comissão de Justiça, e é um processo bastante complexo e também bastante volumoso. Nós temos 3 volumes já constituídos desse projeto e que alteram um projeto que tinha mais, salvo engano, tinham mais de 6, 7 volumes na sua na origem, né? Tinha muito mais, né? Na sua origem, que foi a Lei 79/13 de 2025. Portanto, um processo que exige muito estudo, muitos detalhes, e muitas observações pontuais. Pois bem, na Comissão de Justiça nós passamos a análise do projeto inicial e observamos os documentos que primeiramente vinham fazendo a instrução do projeto. O primeiro documento, e aqui é importante fazer uma observação, que nós temos, e fizemos a leitura minuciosa, foi em relação ao parecer jurídico da própria Prefeitura Municipal, e que vem datado de 18 de julho de vem datado de 28 de julho de 2025, assinado pelo doutor Miguel Feres Guedes, que é procurador jurídico municipal. Doutor Miguel, ele faz um parecer jurídico bastante detalhado e faz bastante proposições e sugestões pontuais de ajustes e alterações. Então, com esse parecer, obviamente, nós iniciamos um processo de analisar se todas as observações e apontamentos feitos pelo jurídico foram, de fato, regularizados no quesito, no teor do processo. Além disso, nós temos também o parecer atuarial, assinado pelo Luiz Cláudio Cogu, da Atuarial, em 18 de julho de 2025, e temos aqui também um documento assinado pela Luciene Alves Guerra, que trata do impacto financeiro desse projeto, que também é importante, talvez, uma pontuação, e também um documento assinado de 18 de julho pelo Donizete do Carmo dos Santos, da FUNPREV, falando a respeito da necessidade de avaliação do impacto atuarial. Enfim, esses são os documentos que instruem o processo, e como membro da comissão e como Comissão de Justiça, nós decidimos chamar essa reunião pública
para entender do Poder Executivo e que possa, né, apontar se todas as sugestões de alterações feitas pelo procurador municipal já foram realizadas. Obviamente, nós estamos fazendo essa análise, mas era importante que, né, pudesse nos pontuar. Também apontar aquilo que, eventualmente, né, vem de alteração nesse projeto, né, se essa remodelação traz algum impacto financeiro. Está aqui, né, também o secretário de Administração, o Cristiano, que pode nos relatar. E se todos esses pontos, além desses pontos, né, mencionados pelo procurador, também temos algum ponto crucial, enfim, que denota aí, né, urgência para que seja observado. Então, enfim, a reunião pública, né, e convocada pela Comissão de Justiça é no sentido de abrir esse diálogo, né, iniciar esse diálogo. Obviamente, alguns vereadores aqui têm alguns questionamentos e apontamentos, eu particularmente tenho alguns, mas poucos, porque ainda estou fazendo, né, todas as observações sobre o projeto. E abrir também a possibilidade da Prefeitura esclarecer, né, aquilo que foi trazido à Câmara Municipal e também denotado. Para isso, nós fizemos um convite, né, esse convite foi direcionado, estou explicando aqui para obviamente, a população que nos assiste também entender. Foi convidado o chefe de gabinete do Poder Executivo, aqui presente, Leonardo Marcari, secretário municipal de Negócios Jurídicos, também, doutor Vitor, aqui presente, secretário da Administração, Cristiano, aqui presente, o secretário da Fazenda, está a caminho, está chegando, o secretário de Governo, Renato Purini, aqui presente, o presidente da FUNPREV, também aqui presente, o assessor de gabinete, senhor Daniel Freitas. Então, esses foram convidados. Eu, né, já fiz uma meia-culpa aqui, pois não pedi que fosse remetido um convite ao sindicato, e eu liguei ao doutor Francisco pela manhã, né, pedindo minhas desculpas e ratificando, né, a importância do sindicato presente por telefone, né, e ele compreendeu. Estou vendo aqui os colegas do sindicato, sintam-se convidados também, e essa falha não foi de ninguém, foi uma falha minha mesmo, né? Então, peço mais uma vez desculpas aí por não ter constado. Então, nós vamos, feitas aqui as apresentações iniciais, né, constadas as presenças, nós vamos iniciar a audiência aqui, e eu gostaria já de pontuar, né, e devolver à Prefeitura Municipal se quer fazer uma apresentação daquilo que vocês colocaram no projeto. Não sei se o chefe de gabinete, secretário de governo, enfim, secretário de administração, quem vai pontuar. Apenas para encaminhamento, presidente. Claro. Primeiro, agradecer ao convite que nos foi feito, toda aqui a equipe que Vossa Excelência já nominou, inclusive, entre eles, a doutora Nayana, também, que foi uma das responsáveis pelo ajuste do projeto que foi aprovado no passado. Portanto, deixar claro que nós estamos à disposição para responder todas as perguntas que forem necessárias. Vossa Excelência pontuou alguns assuntos, inclusive, que já chamam a atenção e que prontamente tenho certeza de que a equipe vai poder responder, tanto a doutora Nayana como o doutor Vitor, Cristiano, o Everson, que está chegando também, o doutor Daniel. E eu acredito que a gente possa fazer um encaminhamento em cima desses questionamentos que já foram feitos, né, em relação, por exemplo, às sugestões que foram dadas pelo jurídico, em que pese não haver um parecer jurídico contrário, né, o parecer jurídico é favorável, com algumas eventuais sugestões essas que algumas podem ter sido seguidas, outras não, e aí ficou
a critério do governo decidir eventuais ajustes que fossem necessários, mas especialmente, quando o projeto foi aprovado aqui, talvez há uns 60 dias atrás, quase isso, o próprio presidente da Câmara à época, o vereador Marcos, também pontuou, a necessidade eventual de ajustes que seriam feitos no futuro, mas, naquele momento, nós aprovamos o projeto, esta casa aprovou de forma muito consciente, entendendo o problema que poderia ser colocado se não houvesse aprovação naquele momento. Por conta de uma ADIM, é importante dizer que esse projeto de lei ele vem de uma ADIM do Ministério Público, então foi feito esse projeto para poder regularizar os trabalhos, os andamentos dos trabalhos da Prefeitura. E, naquele momento, então, veio esse projeto, a Câmara entendeu a necessidade, naquele momento, de aprovar para poder manter os serviços, mas também com o compromisso de que, se houvesse a necessidade de eventuais ajustes, a Prefeitura enviaria um projeto novo para fazer esses ajustes. A grande maioria dos assuntos tratados neste novo projeto são realmente ajustes tanto de escrita como de ordem de artigos. Há alguns ajustes também em relação a algumas funções de confiança, né? Em nenhum momento tratou-se neste novo projeto de assessorias ou de novos cargos de livre nomeação, e tão somente em funções de confiança, em cargos eventuais de funcionários de carreira que podem assumir cargos aí de supervisão, de encarregatura, enfim. Esse é um breve relato, mas eu aqui coloco à disposição, presidente, para que Vossa Excelência puder, eventualmente, fazer os primeiros questionamentos que foram colocados, e aí tem aqui a doutora Nayana, o doutor Daniel, o próprio Everson, que chegou aqui na questão do impacto financeiro, tem aqui o doutor Vitor e o Cristiano também, tanto do jurídico como do administrativo. Estamos aqui preparados para responder qualquer questionamento desta lei que está em tramitação, e se Vossa Excelência puder colocar, ou eventualmente quiser que a gente já comece falando sobre a questão dos apontamentos, da questão do impacto financeiro, tem também a FUNPREV, está aqui o Doni, que pode falar sobre eventuais impactos que, se houverem, serão positivos, né? Se houver, serão positivos. Enfim, basicamente, a gente está à disposição para avançar nessas respostas, os questionamentos de Vossa Excelência. Obrigado, secretário. Eu acho que a primeira pergunta que a população nos faz e nos traz, eu acho que precisa ser respondido de pronto, é o seguinte, né? Qual o impacto financeiro essa lei, essa nova lei, né, ela traz aos cofres públicos, né, e o que aumenta, se aumenta, o que reduz, se reduz, né, e o que isso representa para a FUNPREV. Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós somos abordados no dia a dia e na rua. Então, o Everson Demarque, secretário de administração, quem vai poder... Pela ordem, presidente. Claro, vereadora. Eu gostaria de sugerir, se possível, que o encaminhamento fosse diverso. Até porque nós passamos pelo constrangimento de uma reunião como essa, quando da apresentação daquela que acabou se consignando na 7913. E hoje, absurdamente, depois desses 20 volumes, que foram em 15 dias substituídos por pouco mais de 100 artigos, e 60 dias depois de uma judicialização que fizemos, volta para casa o PL 70 e diz para esta casa, e aí aqui eu quero discordar do secretário de governo, Renato Purini, esta casa entendeu o caramba. 2/3 dessa casa, que são base da prefeita Suelen Rosim, sob o comando do presidente, manobrou o regimento, atropelou a discussão, e, contraditoriamente, o relator pela Comissão de Justiça, sem adentrar-se à área jurídica, com todos os apontamentos por ilegalidades e inconstitucionalidade, levou esta casa ao vexame histórico de dizer normal tramitação. Então, nós temos um debate jurídico que não foi feito desde o primeiro momento. Nós temos o debate da Lei Complementar 95, que nem de longe aqueles que pegaram a incumbência de fazer o debate se preocupou em tornar essa legislação escorreita. Erros de grafia, pontuações, artigos, incisos e parágrafos, é quase uma piada jurídica. Tem o debate do 1,5 milhão que se pagou para a FADEP para entregar um estudo, inclusive com a inversão de etapas, e em nenhum momento o estudo que supostamente deu origem a esta pataquada jurídica não foi apresentado para esta casa. Aqueles que acompanham o serviço público, os servidores públicos, está aqui o sindicato, e eu também quero lamentar esse esquecimento, e fui eu, inclusive, que hoje pela manhã cobrei de Vossa Excelência, porque participo de todas as reuniões da Comissão de Justiça, independente de ter ficado de fora dela, a importância do debate do nada sobre nós sem nós.
Porque se eu vou debater serviço público, inclusive o horário desta audiência é exemplo do que o vereador Natalino solicitou, as audiências do PPA acontecerão após as 18. Porque não dá para você debater o assunto do futuro do servidor ou do serviço público no horário que o servidor está trabalhando. E aí não adianta falar, eu tenho um parecer técnico. Não tem e não terá controle social, porque não envolveu o outro lado dessa moeda. Não envolveu nesses 20 volumes que a prefeita Suelen Rosim está simplesmente, com a apresentação do PL 74, dizendo todo esforço, todo constrangimento político e jurídico que essa casa se envolveu em decorrência deste debate enviesado, esqueçam. Eu estou mandando uma outra lei, porque a 74 está dizendo, revoga-se tudo que eu mandei. Agora passa a valer esta. E aí, presidente, tem alguns termos que eu não posso concordar nem com a fala de Vossa Excelência, nem com os apontamentos do secretário de governo. Observações pontuais não é real. São apontamentos jurídicos e técnicos sérios que não foram superados. Não foram superados, nem nos mais de 60 apontamentos feitos pelos 2 procuradores na 7913, quando ainda era um PL, nem tão pouco agora com o PL 74, que chega com mais de 40 apontamentos jurídicos. E vem para essa casa sem nenhuma preocupação do gabinete em dizer, tomamos essa providência em relação aos apontamentos. Todo mundo sabe aqui que o parecer da SNJ é meramente consultivo. Porém, nós estamos falando da mudança do organograma da máquina pública. E aqueles que conversam, não só com o sindicato, mas com as diversas secretarias, sabem o caos que está se criando. Inclusive, porque o que foi dito aqui pelo Daniel Freitas, quando indagado, salvo engano, por Vossa Excelência mesmo, ou pelo vereador Júnior, acho que vereador Júnior, sobre a lei municipal ainda do governo Rodrigo, sobre o equilíbrio do 30-70. E que nós sabemos, para quem faz o cálculo, a campanha diária oficial, que se nós não batemos, nós estamos já quase ultrapassando esse percentual. Eu fiz, e encerro essa minha primeira fala nesse momento, até porque eu quis fazer essa provocação, porque também não avançaremos se nós transformarmos essa segunda reunião pública, que ainda não é uma audiência, eu já deixo desde já claro que resistiremos muito, junto com o sindicato, para que não aconteça a vergonha que aconteceu do ponto de vista jurídico no primeiro PL, e que não haja nenhum tipo de debate neste plenário, com liberação pelas comissões, sem que haja uma audiência pública que envolva o controle social, sob pena de ser uma postura omissiva do Poder Legislativo, ante a omissão que já está mais do que consolidada do Executivo. Fiz e protocolei há pouco para a comissão, e faço rapidamente, é uma lauda apenas, a leitura do seguinte documento. Protocolei para a comissão, e aqueles que são membros da comissão, peço que deem a atenção necessária, porque vai aí uma contribuição. O vereador Edson gosta de brincar dizendo que eu sou o 6º elemento. Não sou. Não pretendo ser, porque eu sou um dos 21 elementos que o poder foi constituído com o voto da população. Então, não precisa estar na comissão. De qualquer maneira, eu dirigi ao senhor, como presidente da comissão, e tenho o seguinte conteúdo instruído com todos os documentos que nós estamos aqui mencionando. Trata-se da notificação dos membros do colegiado, da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, quanto à inconstitucionalidade material, referente em especial ao cargo de secretário adjunto, criado pelo Poder Executivo, através da Lei 7913 de 2025, e reiterado pelo Projeto 74 de 2025, em tramitação nesta edilidade. Cumpre-nos pontuar que o referido cargo integrou os apontamentos de representação de inconstitucionalidade formalizado junto ao Procurador-Geral de Justiça, registrado pelo protocolo 2613.00001-18/25, ainda em fase de análise no órgão de fiscalização. Ocorre que a chefe do Poder Executivo, ao reiterar a apresentação do cargo de secretário adjunto ao novo organograma, reafirma e afronta ao texto constitucional que não contempla no artigo 39 da Constituição Federal o referido cargo, visto tratar-se de função eminentemente administrativa, devendo ser provida por concurso público próprio. O entendimento é corroborado pelo Ministério Público de São Paulo, que no curso das investigações do Inquérito Civil 0211-000-0001/25, instaurado na cidade de Birigui, reafirma que o cargo de secretário adjunto não é função de agente político, mas sim administrativo,
Mesmo entendimento repousa sobre a decisão do agravo interno ao recurso extraordinário 1261-128 do Estado de Sergipe, relatado pelo ministro Luiz Fux, que assevera as atribuições dos cargos de secretários adjuntos, aspas, não possuem natureza política, mas administrativa, diferentemente dos cargos de secretário municipal. Oportuno mencionar que o referido apontamento não foi descrito pela Procuradoria da Prefeitura Municipal, medida que reafirma o compromisso do Poder Legislativo em analisar com responsabilidade os projetos de lei encaminhados pela chefe do Poder Executivo para a apreciação do Parlamento. A notificação presente não pretende esgotar os apontamentos de inconstitucionalidades formais e materiais constantes do projeto de lei 74, mas alertar vossas excelências sobre a latente afronta da criação do cargo, tendo como base os pareceres do Supremo Tribunal Federal, Ministério Público do Estado de São Paulo e o parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Estado, uníssonas no apontamento da inconstitucionalidade quanto à criação do cargo de secretário adjunto, conforme documentos anexos. Neste contexto, exorta-se a Vossa Excelência a dar ciência aos demais membros do colegiado, encartando a notificação nos autos de modo a reconhecer a inconstitucionalidade material referente à criação do cargo de secretário adjunto no projeto de lei em tramitação na comissão temática. Isso foi protocolado antes do início da audiência, com cópia de todos os documentos que nós mencionamos aqui, e é importante dizer que, até o momento, pelo nosso acompanhamento, 2 secretários adjuntos encontram-se nomeados e, independente de serem pinçados de cargos de carreira, isso não contempla a decisão do Ministério Público, nem a confirmação dessa posição do Ministério Público no STF. Por quê? Porque trata-se, assim como o corregedor, ouvidor e outros cargos de carreira específica. E, na data de hoje, também nós tomamos conhecimento do adjunto na Secretaria de Cultura, que trata de pessoa externa corporis, portanto, estranha aos cargos efetivos, que também nada modificaria a ilegalidade latente que nós estamos fazendo aqui. Agora, não são só esses, são inúmeros apontamentos. E, seguramente, o sindicato terá contribuição a dar, porque aqueles que estão tendo cuidado de andar pelas secretarias sabem o caos que essa desorganização administrativa com a 7913 causou. E vou citar para encerrar, desculpe, vereador Sakai, a franqueza, mas a filha do vereador Roberval Sakai se encontra trabalhando há 2 semanas na SEMA. Ainda não foi nomeada, oficialmente. Tem dezenas de cargos como esse. A Secretaria de Educação está virando uma balbúrdia. Por quê? Porque, enquanto se busca a adequação da adequação, o remendo do remendo, inúmeras figuras, inúmeras pessoas estão sendo pinçadas para dentro da administração pública e a responsabilidade quanto a estes cargos. E não estou falando só do 70-30, não. Eu estou falando de todos os aspectos que eu tentei aqui, dentro do possível, pontuar com agilidade. Mas que esta casa, diferentemente do que aconteceu no 79-13, não se furte da sua responsabilidade. Porque eu não tenho dúvida nenhuma quanto aos apontamentos que virão com as decisões do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Perfeito, vereadora. Muito obrigado pela sua contribuição. A senhora disse que ia fazer algum encaminhamento. Qual é o encaminhamento? É o protocolo. A leitura que eu fiz é uma cópia do ofício que está instruído com umas 30, 40 páginas de todos os documentos que eu estou mencionando nesses apontamentos. Eu peço que Vossa Excelência dê ciência aos membros da Comissão de Justiça, porque ela tem relevância jurídica, claro, administrativa e política. Nós vamos receber qualquer tipo de contribuição, né, e, obviamente, quero agradecer a senhora pelas participações nas reuniões da Comissão de Justiça, né, dadas as contribuições que tem dado, né, à comissão, inclusive com esse material, né, que vou entender também como uma contribuição, não como uma notificação, mas, enfim, né, como uma contribuição que a senhora está dando e será levada em consideração com toda certeza e compartilhada com os membros do colegiado. Muito importante. Eu até, retomando, né, a pauta, eu acho que eu gostaria de ouvir a administração naquilo que eu, né, fiz o questionamento inicialmente, para que a gente possa ter ciência desses impactos iniciais. Cristiano, fica à vontade. Boa tarde, vereador. A qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Sim, o novo projeto de lei enviado, ele vai ter um impacto de R$ 121 mil mês.
121, que é esse quadro que foi anexado e está aqui as folhas 239 do projeto. São 122.598,35 centavos. Esse é o impacto... É o impacto máximo. É o impacto máximo. Só para que a gente possa compreender aqui também o que eu entendi, né, e o que acredito que seja... foi excluído daquele projeto inicial um cargo de coordenador e 27 cargos de assistente de gestão pedagógica. Perfeito. Tá? Então, esses foram excluídos daquele projeto inicial e aí foram, né, acrescidos. O que está sendo acrescido nesse projeto, pelo menos, é o recorte que nós temos aqui, são 3 diretores que nós temos acrescentado, são 12 gerentes, né, com o cargo de gerente, são 25 supervisores e 97 encarregados, que é essa observação feita, né, relativo àquele processo e que o Ministério Público também fez esse apontamento. É isso que consta desse projeto, certo? É isso? Esse é o retrato? Tá. Para contribuir, presidente, claro. As folhas 104 do PL enviado a esta casa, e aí é que entra o debate sobre respeito e responsabilidade. A prefeita assina o documento dizendo o seguinte, folha 104. Reforçamos mais uma vez ainda que não haverá qualquer impacto adicional ao orçamento municipal. Então, ou há ou não há. E se há, nós precisamos debater detalhadamente. Porque nós já apresentamos nos debates aqui na tribuna da Câmara o aumento em número dos gerentes, dos supervisores, dos diretores, dos encarregados, tanto na saúde quanto na SEAR. Então, não dá, por a exposição de motivo, mandar para os vereadores dizendo que não tem. A senhora fala na exposição de motivos, né, que é do projeto, né? É isso. 104, página 104. É isso mesmo. Então, mas tem que fazer, por isso que é importante a exposição de motivo, tem que fazer a correção. Está claro aqui pelo financeiro, inclusive instruído que haverá um impacto financeiro de R$122 mil. Então, a exposição de motivo é importante e esse diálogo é essencial, porque é necessário já uma primeira correção, a exposição de motivos. Haverá um impacto financeiro de R$122 mil ao mês, etc. Tal. Tem que retratar aquilo que a gente vai analisar, porque senão, né, nós demoramos muito mais para fazer uma análise quando os documentos não retratam aquilo que está escrito, né? Então, a observação da vereadora, né, condiz com aquilo que está escrito e exposto aqui. Esse é um primeiro movimento aqui que precisa ser feito. Donizete, em relação ao impacto autuarial, né, tem aqui um parecer da actuarial, né, que chama a empresa, e também um parecer seu dizendo que, né, não haveria necessidade de fazer um novo parecer atuarial em virtude de já ter discutido esse ponto. O que você pode explicar para nós? Boa tarde, vereador Manuel Luzila. Boa tarde, demais vereadores, secretários que aqui estão. Na verdade, se trata de funções de confiança. Impacto atuarial é em relação a cargo efetivo e não função de confiança. Esse impacto, se é que há, é impacto positivo. Por quê? Porque o servidor efetivo, ele contribui com a FUNPREV, ele contribui, só que não existe mais incorporação. Então, ele não leva para a aposentadoria. Ele teria que, para ele levar para a aposentadoria, é somente aqueles que se aposentam pela média. Homem tem que contribuir durante 35 anos, mulher durante 30 anos. Então, qualquer impacto que houver na FUNPREV é positivo e não negativo. Porque se trata de funções de confiança e não de cargo efetivo. Perfeito. Doutor Vitor, é um debate que a vereadora Estela trouxe e que nós vamos ter que, obviamente, se debruçar sobre ele, a questão dos adjuntos, né, e entender. Em algum momento nós vamos ter que abordar esse tema, inclusive abrir a discussão com a Prefeitura Municipal, né, talvez esse seja o momento, caso o senhor tenha algum posicionamento definido. Senão a gente... Boa tarde, vereador. A colocação aqui da nobre vereadora, ela pontuou aqui algumas decisões, mas é importante observarmos que as decisões existem das mais variadas. Em vários municípios existe a figura do secretário adjunto.
Então, é bastante prematuro já estabelecer aqui que a figura do secretário adjunto ela é inconstitucional. Cadê a decisão que torna esta figura do secretário adjunto inconstitucional? Então, eu penso, não vejo essa inconstitucionalidade, até porque vários municípios têm a figura do secretário adjunto. Perfeito. Vereador Estela. Como tem o corregedor e o ouvidor. Mas são de carreira. Já aproveito aqui para falar que o drible dado tanto na 7913 quanto nesse PL 74, quanto às ADIs, seguramente levará a uma desobediência. Porque dar Discordo também. Não, mas você é secretário de cargo de confiança do governo. Até porque, para a criação, eu primeiro preciso de um projeto de lei que crie o cargo. Então, são duas situações distintas. Então, hoje tem a figura do corregedor como do controlador, que é funcionário de carreira. Depois de aprovada essa PL, aí sim, eu crio um projeto de lei para que este concurso seja feito. Então, o que me parece aqui, que a discussão, nós estamos prevendo algo que ainda não aconteceu. Não, já aconteceu. Porque a ADI, doutor Vitor, se o senhor não sabe, eu vou refrescar sua memória. Por favor, Prefeita, refresque a minha memória. Descumpriu que foi pedir 2 vezes ao STF a dilação do prazo para adequação. Dizer que a 7913 veio para resolver as ADIs é uma mentira absurda. Primeiro, porque a prefeita conseguiu 6 meses, depois mais praticamente 1 ano. Venceu as eleições e assumiu o mandato sem a preocupação nesse tempo todo de chamar o concurso para cumprimento da ADI. Quando manda na 7913 dizendo eu estou mexendo com todo o organograma porque eu preciso cumprir a ADI, é um absurdo. Não só é um absurdo, como é uma mentira. Porque ela está se dando na lei nova e na velha o prazo, primeiro, aqui, de mais 1 ano, para cumprir aquilo que a ADI já disse que se esgotou lá atrás. E que o STF, ao conceder mais prazo, também já esgotou. E na nova, ela se dá o prazo de 2 anos para adequação, inclusive, de escolaridade. Então, ou nós iremos... Esse aqui não é um debate de situação ou oposição. Esse aqui é um debate jurídico, administrativo, técnico e político. Perfeito. Isso. É isso. Que a casa entenda a sua responsabilidade no aprofundamento. Porque não basta a minha fala dele, é preciso que cada vereador vá ler isso e entenda os desdobramentos. Inclusive, recomendo a todos os vereadores que não tiveram a oportunidade ou a curiosidade que leiam as ADIs, que são 2. Que leiam as ADIs. Não, perfeito, vereadora. É assim, eu até, em partes, concordo com a senhora, mas me parece que a legislação 7913, né, veio exatamente para cumprir uma determinação da... Foi o que a prefeita escreveu. Não, mas... a DI, vereador, não mandou fazer uma mexida na estrutura administrativa inteira. A prefeita, sob o pretexto, depois de fracassadas inúmeras reuniões públicas aqui, que nós fizemos no mandato anterior, inclusive pela Comissão de Educação, pela de Justiça e pela de Fiscalização e Controle, não chegou-se a um acordo sobre os mecanismos que seriam utilizados para adequação. O doutor Francisco acompanhou isso junto com o sindicato o tempo todo. Ao não chegar, foi se empurrando com a barriga. Depois, aproveitou-se o debate da FADEP, que tem alguns instrumentos dentro do objeto do seu contrato, um deles é essa reordenação da máquina administrativa, e disse, vereadores, eu preciso porque acabou meu prazo. Isso não é verdade. O prazo já tinha se esgotado por 2 vezes, inclusive com a adesão do STF. Então, adequou-se? Sim, mas ainda permaneceu descumprimentos da ADI aqui e a concessão, a autoconcessão de novos prazos, contrariando as decisões iniciais. Registrar a presença do vereador Hélio, aqui presente também, vereador Edson Miguel, vereador José Roberto Martins Segala, também aqui presente. Tem mais alguma fala relativa? Na verdade, vereador, eu volto a dizer, trata-se de uma opinião. Decisão, nós não temos nem hoje, já que a atual lei está em vigor e não existe uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público. Então, são coisas que a gente realmente precisa ouvir com atenção e separar um pouco da narrativa e um pouco o que é fato. Não. Então, isso é muito importante. Não, tá? Por isso... A figura hoje, tanto do corregedor como do controlador,
sendo colocado num projeto de lei macro, é óbvio que nós vamos ter que individualizar essa figura, especificamente para fazer um concurso, para que, de fato, este que passa no concurso ingressa na carreira. Não, São situações estanques e distintas que precisam ser observadas. Não tem dúvida, eu compreendo e assim, tem toda a razão. Nós temos posicionamentos de ambos os lados. Para nós, da Comissão de Justiça, acredito que para os demais vereadores, é muito importante ter esses subsídios, tanto de um lado quanto de outro, né, para que possamos aprofundar no tema e depois emitir o nosso parecer sobre a legalidade e constitucionalidade, até porque tem outras comissões, né, que vão adentrar outros requisitos, né, então, quanto mais informação técnica, né, nós tivermos aqui, para nós da comissão, né, será melhor para uma decisão sobre o nosso parecer. Vereador Marcos, o senhor pediu a palavra. Só para contribuir na questão do controlador, nós tivemos aqui na casa, a partir do momento do apontamento da necessidade do controlador, uma servidora de carreira que ocupou o cargo por, acho que uns 2 ou 3 anos, até que se abrisse o concurso e adequasse, né? Então, parece-me algo parecido, né, com o que está acontecendo. E o jurídico também, a mesma coisa. Não é parecido, vereador Marcos. Desculpa, presidente, mas eu preciso dizer, não é parecido. Até porque o time da Câmara foi diverso. Uma coisa seria, durante o prazo concedido pela ADI ou pela prorrogação concedida pela prefeita Sueli junto ao STF, tomar-se o cuidado que o Poder Legislativo teve de abrir o cargo, abrir o concurso e hoje estarmos com os servidores de carreira. Na carreira apontada na ADI, presidente. O que nós estamos aqui é a prefeita dizendo o seguinte, eu preciso desse prazo porque eu ainda não tenho cargo. Não tem porque não fez. Não tem porque não seguiu a orientação e a ordem da ADI. Não tem porque deu para si mesma mais prazo para cumprir uma decisão que já acabou o prazo. É diferente, Marcos. É absolutamente diferente os casos da Câmara e da Prefeitura. Doutor, o senhor tem alguma pontuação? Boa tarde. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que a gente está justamente nesse ponto aqui da discussão, porque realmente, de fato, como foi colocado pela vereadora Estela, nós temos que ter a cautela, principalmente aqui no Legislativo, de separar a questão política. Embora exista a questão da composição e tudo mais, eu acho que isso de lado. A cautela de verificar para a situação da organização dessa reforma administrativa, que não deixa de ser, tá? Para esses pontos de constitucionalidade, que o próprio parecer ele chama a atenção, não é só a questão de nomenclatura. A questão é de se descer realmente ao âmago do que é a legalidade que vai estar implicando nos efeitos dessa nova estruturação. Pode não refletir de uma maneira direta nos cargos efetivos, porque aqui envolve muita questão até pela própria nomenclatura que se apresenta aqui, às vezes confusa, cargo de confiança, função comissionada, enfim, o que precisa ser, obviamente, corrigido, mas esse apontamento, principalmente em relação ao secretário adjunto, como algumas outras distorções que existem no dia a dia, na prática das secretarias, da própria Secretaria de Educação, inclusive, é uma cautela que, sim, a gente quer ver sendo feita e com todas as medidas tomadas por essa Casa Legislativa. Porque, realmente, isso impacta diretamente na vida do servidor. Servidor esse que precisa acompanhar de uma forma muito direta o que se discute aqui, né? Os horários, como foi proposto fazer as reuniões depois das 18 horas, vai ser muito pertinente nesse sentido, porque eles têm muito a contribuir. O sindicato, claro, como órgão de classe que é, né, acompanha de uma maneira direta, mas o servidor aqui, com certeza, vai fazer a diferença até para clarear aquilo que é necessário estar constando nessa lei. Então, é nesse sentido que a gente gostaria também de estar fazendo essa observação e chamando a atenção dessa Casa Legislativa. Claro, esse é um ponto importante que certamente, pelo menos a Comissão de Justiça vai observar e buscar tomar as melhores decisões relativas à análise de constitucionalidade e legalidade do próprio projeto, tá? Até para não monopolizar aqui o diálogo e a conversa, vou abrir aqui aos colegas vereadores, né, caso queiram fazer algum questionamento, alguma pontuação. Presidente, Marcos. Seguindo aqui a participação, e até falei nos bastidores, a questão dos apontamentos, de 37 apontamentos, salvo engano, do próprio jurídico da Prefeitura. Eu gostaria de entender, eu estava de licença,
Eu gostaria de entender quais são esses pontos e se esses pontos realmente são divergentes ou se é apenas um mero parecer opinativo. É a minha dúvida. Doutor Vitor, nós temos o parecer da Prefeitura Municipal, e aí o doutor Miguel Feres, acho que é isso que o Marcos está pontuando, ele termina a sua conclusão colocando 37 itens, né, de orientações, enfim, observações relativa a essas orientações. Boa tarde, vereador. Na verdade, os apontamentos dele são no sentido de sugestões. Então, há uma sugestão, até porque, se houvesse a ilegalidade, ele seria pontual em mostrar a ilegalidade, inclusive o entendimento doutrinário ou jurisprudencial em relação a essa ilegalidade. Então, ele, como pessoa, estudioso que ali o foi, ele fez algumas sugestões. Então, seria esse o aspecto. O senhor está querendo, só para conseguir simplificar a população que nos ouve, que nos assiste, o senhor está dizendo que os apontamentos do colega advogado nada infringe na constitucionalidade e legalidade do projeto, pelo menos esse é o que foi considerado pela Prefeitura Municipal. É isso? Você quer falar alguma coisa? Já que você esteve próximo. Com licença, boa tarde. Eu gostaria de tentar auxiliá-los um pouco, a ver se, às vezes, a gente consegue aí compreender melhor. Legal, acho que é só legal a senhora se apresentar. Sim, meu nome é Nayana, eu sou assessora de gabinete 3, tá? E a pedido da prefeita e diante da solicitação das secretarias, eu auxiliei, devidamente as equipes técnicas ao identificarem a necessidade de procederem a determinadas adequações, a buscarem realizar essas adequações, certo? A princípio, quando se fala em é uma nova estrutura, não seria, uma vez que se trata, na verdade, das mesmas secretarias, né? E acho que é importante salientar que essas adequações, sugeridas foram feitas pelo próprio operacional. Certo? Então, trarei um exemplo hipotético aqui para vocês compreenderem. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, assim que saiu a publicação da lei, identificou que, para a gente poder continuar operacionando e, na verdade, atender ao serviço público de uma maneira a buscar o bem comum, porque esse é o princípio conceitual do direito administrativo, certo? Então, precisamos aqui fazer essa pequena adequação e trazer a figura, por exemplo, da encarregatura. Certo? Então, eu trouxe como esse exemplo pontual, assim como aconteceu na Secretaria de Serviços Urbanos, em outras secretarias também. Por exemplo, na Secretaria da Cultura. Olha, passou a lei aqui e nós vimos que faltou uma figura operacional que é crucial na hora de se realizar os eventos. Então, ficou faltando aqui essa, digamos assim, omissão, que naquele momento talvez não foi identificado. Tá? Então, foi assim que os operacionais, individualmente, em cada secretaria, após a aprovação da legislação que está em vigor, fez a identificação da necessidade de adequações. E foi assim feito, então, adequações pontuais. Então, acho que é primordial a gente trazer essa informação, até mesmo porque foi colocado aqui pelos senhores, que se trata, claro, de um organograma, estrutura do município. E isso é para os próprios servidores. Então, foram os próprios servidores, tá? Claro, não é como todos, não tem como fazer, mas pontualmente, em cada secretaria, aqueles que tinham maior conhecimento a respeito do funcionamento. Eu gostaria que a senhora pudesse nominar. Foram criadas comissões dentro das secretarias, porque o sindicato desconhece. Vereadora, eu gostaria que ela finalizasse a linha de raciocínio, depois a gente pode até abrir para... Claro, posso trazer exemplos, tá? Mas não necessariamente comissões. Mas, enfim, estou querendo dizer que teve operacionais, foram pessoas técnicas que identificaram e trouxeram as informações. Bom, passada essa questão sobre o parecer jurídico,
as sugestões realmente foram feitas e foram colocadas no parecer, de fato, como sugestões. Inclusive, o doutor Miguel escreve lá, fazemos sugestões. A primeira, na verdade, que foi, claro, foi sim acatada pela prefeita, tá? É referente à Lei Federal 95 de 98. Por quê? Porque, a princípio, o projeto trazia a alteração da 7913. Certo? Tá? E aí ele falou, olha, considerando, né, a extensão das mudanças, e salvo o melhor juízo, acho que é o artigo 12 da Lei 9598, nós fazemos a sugestão, né, em vez de mandar a alteração, mandar, na verdade, o conteúdo integral, que dessa maneira ficaria mais organizado, né, e melhor, digamos assim, inteligível. Tá? Então, essa seria a proposta. No mais, não houve nenhum outro apontamento, né, nesses 37 pontos que os senhores se referem, que, na verdade, questiona-se a inconstitucionalidade ou ilegalidade. Em nenhum momento houve um parecer de inviabilidade do projeto, muito pelo contrário. Tá? Os demais pontos, inclusive, que foram salientados pelo doutor Miguel, e, inclusive, a doutora Gabriela também, ali, conjuntamente, que é a diretora dele, né, sempre trouxe informações de, olha, aqui nós fazemos sugestões. Né? Por exemplo, acho que, salvo o melhor juízo, na cultura, eles falaram sobre a questão de ter a vinculação a uma gerência a museus que futuramente pudessem existir. E colocaram, olha, a gente acha que não tem necessidade, né, eventualmente, de ter uma disposição legal nesse sentido. Mas isso não traz nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade. Né? E a disposição feita, inclusive nesse caso, por exemplo, foi sugerida pela própria Olga Suzana, que é a pessoa, né, que cuida e a técnica específica no conhecimento de patrimônio, certo? E aí, por que ela trouxe? Ela falou, olha, Nana, acho que é interessante, a gente vai colocar essa disposição aqui. Por quê? Porque essa disposição, inclusive, abarca e tenta evitar uma norma em branco futuramente. Né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que a sociedade, a voracidade das mudanças é muito maior do que, às vezes, a legislação consegue alcançar. Então, a gente sempre tenta abarcar antes. Por quê? Porque precisa respeitar um processo legislativo, que é burocrático. Né? Então, acredito que eles tentaram ter esse cuidado. Então, por exemplo, acabei de trazer um exemplo de um apontamento que eles fizeram como sugestão, né? Mas que não traz ilegalidade. Deu para compreender? Okay. Não, não deu. Vereador Marcos. Não deu, desculpa, presidente. Não, claro. A fala... Nayana, a senhora é de carreira ou é de comissão? Não entendi. A senhora, no gabinete, é de carreira ou de comissão? Eu sou assessora de gabinete, sou comissionada. Cargo em comissão. Isso tudo que ela disse é tão verdade quanto o apontamento da justificativa de motivo pela prefeita, que diz que não há nenhum impacto. E há, de quase 2 milhões ano. Entre uma lei e outra, não estou falando nem só da primeira ou de uma isoladamente. Não é verdade. Eu sugiro, o vereador Segala vai falar, ele também é da área, mas que o senhor pudesse pedir que algum dos vereadores fizesse a leitura dos 37. Porque, inclusive, o doutor tem o cuidado de dizer que os apontamentos aqui, presidente, não há qualquer prejuízo dos outros 70 apontamentos feitos lá. Tratar com esse simplismo de, olha, eu chamei um técnico ou outro para discutir, quando não sentou com o sindicato, quando não criou comissão, quando não deu transparência. E é só uma sugestão? Não é. Não é. Tanto é que o parecer do vereador André Maldonado, com respeito à ausência do vereador hoje aqui, que está afastado, o primeiro parecer que ele acabou se vendo obrigado a mudar durante os debates, dizia, feitos todos esses apontamentos que eu estou dizendo, será legal. Por que ele falou isso? Porque os 70 apontamentos do jurídico naquela oportunidade diziam isso. E aí, constrangido, o parecer dele dizia isso. Ó, vai ser legal se tudo isso for feito. Como não estava feito, e o projeto, por imposição do presidente, ia ser votado atropelando as comissões naquela oportunidade, ele mudou para é legal e constitucional, mesmo não sendo. Da mesma maneira, os apontamentos agora aqui não é mera recomendação. Então, eu sugiro que depois da fala do vereador, para que os demais que ainda não tiveram acesso, leia os apontamentos. Inclusive, ele está dizendo, o vereador Hélio, que a Guarda Municipal, que já está criada na 7913, e que volta a ser criada agora, sem qualquer debate, seja criado com vários apontamentos aqui, por lei própria.
sob pena de ilegalidade. Vereador, o secretário de governo quer fazer? Não, eu estou acompanhando só, excelência. Eu entendo as posições de cada um, né, as defesas que cada um faz e as retóricas eventuais de cada assunto, mas eu acho que é importante a gente se ater a esta nova lei. Nós temos uma lei em vigor aprovada, inclusive com decisões de que a sessão foi irregular. Então, dizer que foi uma sessão isso ou aquilo é uma opinião, porque o projeto foi aprovado, a lei está em vigor, e nós temos hoje um projeto de lei alterando ou ajustando a lei anterior. Então, eu pediria que nós pudéssemos nos ater à legislação atual, que nós estamos discutindo hoje por esta comissão. Aquilo que passou, passou, está aprovado, nós estamos na vigência da lei. Na vigência da lei. Então, veja, inclusive com própria manifestação do Ministério Público em dizer que a sessão foi regular, por conta de que as decisões do plenário têm que ser respeitadas. Quando eu digo esta casa aprovou, ou não? Não, manobra da situação. Uma manobra, mas Com manobra. Questão, pessoal, manobra ou não, ela foi aprovada. Não é papel do secretário de governo manobra dizer ou não. como a Câmara tem que trabalhar. Não. Esse é um debate sobre a lei. E está equivocado, Vossa Excelência, ao dizer que uma lei não tem nada a ver com a outra. A outra é tão porcaria que a prefeita está dizendo nessa nova lei, revoga-se inteira a outra. Mas está aprovado. Mas está brincando com o Poder Legislativo, porque 2/3 aceita fazer o debate como a prefeita está impondo. Também foi aprovado. Vereador, é ilegal. De maioria e de minoria. E é ilegal. Não, senhores, é debate de maioria. Isso é parlamento. Exatamente. Isso é o parlamento. Exercício de maioria e de minoria. O seu papel aqui Excelência. é fazer a defesa do projeto do governo. É o que eu estou fazendo e estou dizendo. Nós viemos aqui defender o projeto. Como a Câmara vai trabalhar, você não pode não Vereadora, nós viemos aqui para defender o projeto em discussão. O que foi aprovado, foi aprovado. Você não irá dizer como a Câmara vai trabalhar. O que foi aprovado, Vossa Excelência pode dizer o que quiser. Mas nós viemos aqui preparados para discutir a legislação atual, presidente. Tem vereador querendo debater a lei que está... Atual. Então a senhora faça uma nova audiência para discutir a anterior. Nós vamos fazer quantas forem necessárias. Só que está atemporal, excelência. Nós iremos atemporal. fazer quantas forem Vossa Excelência foi contrária à lei aprovada, perdeu aqui no Ministério Público, isso perdeu. É o Poder Legislativo. Eu sei. Conheço tanto quanto a senhora, até mais. Você é cargo de comissão. Até mais. Prefeita Sueli Rosinha, exatamente, aqui excelência. você não manda. Exatamente. Como seus assessores também o são. Aqui você não manda. Como seus assessores. Eu não estou mandando. Esse aqui é o Poder Legislativo. Eu só estou dizendo as coisas como são. Nós viemos aqui discutir o projeto de lei que está na Comissão de Justiça. O que passou, excelência. Nós não viemos aqui preparados para dizer o que já foi aprovado. Pessoal, vamos... Vossa Excelência está atrasado, nós temos que olhar para frente. Quem está atrasado é a prefeita que mandou uma lei revogando a que ela mandou para essa casa, vereador. Vereadora, secretário... Temos uma lei vigente, vereadora. Temos uma lei vigente. Nós precisamos seguir com a reunião. O vereador Segala pediu a palavra. Vamos ouvir, né, a voz da experiência, da conciliação, quem sabe. Vamos acalmar os ânimos, porque nós estamos só no primeiro passo, discutindo a constitucionalidade e legalidade do projeto, ainda tem muita coisa, vamos... Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, obrigado pela oportunidade de falar. Na verdade, eu não quero entrar nessa discussão. Essa discussão não me contempla. Talvez num outro momento, numa outra oportunidade, etc. Eu só pedi a palavra para colocar algumas observações em relação a falas que eu ouvi aqui, que me parece que precisam ficar um pouco mais claras. A primeira coisa, o nosso querido Vitor disse que o parecer é opinativo. Todo parecer é opinativo. Não existe parecer que não seja opinativo. Ninguém tem o direito de impor quando está dando um parecer. É uma posição. Ponto final. É aquilo que a pessoa que analisa ou pensa a respeito daquele assunto. Em relação à senhora assessora, me parece também estranho que alguém com um cargo inferior venha aqui combater alguém com um cargo superior. Na verdade, o procurador jurídico, quando deu o seu parecer, por óbvio que ele não deu a sua opinião. Ele analisou, dentro daquilo que lhe compete fazer, se era juridicamente correto ou não, constitucional ou não, e não necessariamente pontuou
onde estava isso na legislação que ele estava colocando. Não é obrigado a fazê-lo. Quem quiser saber, que peça. Baseado em que o senhor está afirmando isso? Ele tem a obrigação de dizer, porque não é a opinião dele. É um parecer que ele tem que dar jurídico. Se ele não fez isso, se ele deu um parecer que não é jurídico, se meteu em seara que não lhe competia. Esse é um problema dos vereadores. Então, eu só posso entender, respeitando o procurador, que o parecer dele é jurídico. E se é jurídico, está estribado na legislação e na Constituição. Se alguém questiona, que questione, para que ele possa se explicar. Mas, em princípio, para mim, é um parecer jurídico. Perfeito, o senhor tem boas observações. Mais algum vereador tem alguma observação, quer fazer algum questionamento, uma pontuação específica? Bom, presidente, boa tarde a todos. Eu tenho interesse, sim, de entender esses 37 apontamentos que ainda não chegaram para a gente. Tenho o assunto como muito caro para mim, que sou servidor público também. E vou me pronunciar no momento oportuno, mas queria deixar isso bastante claro, que é um assunto que afeta muito, e eu gostaria de me aprofundar nesses 37 pontos, se isso vai ser, obviamente, será possível, e tirar essas incongruências, se é que elas existem, e parece que sim, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Porque, afinal de contas, a cidade espera de nós essa aprovação, espera que a gente cuide bem do dinheiro público, espera que nós tomemos decisões que não comprometam, né, a administração, tanto essa quanto as próximas. Então, eu vou me ater apenas a essa fala, que, no momento oportuno, eu devo me pronunciar. Perfeito, vereador Piratã. Vereador Márcio? Sem dúvida, boa tarde a todos. Sem dúvida, pastor Bira, é a mesma coisa que o seu pensamento, suas palavras são as minhas. E me assusta um pouco no impacto financeiro, até pouco, entre aspas, pela criação dos 17 cargos de subsecretários, que dão mais de 170 mil anuais, com esse impacto somente. Então, eu gostaria muito mesmo de entender melhor, né? E essa casa aqui foi feita para isso. A gente tem que acalmar os ânimos e a gente buscar o debate. Obrigado, boa tarde. Mais algum vereador querendo... Não, Rapidamente, apenas para dizer do profundo respeito à vereadora Estela, às vezes os debates aqui se acaloram, né, vereadora? Às vezes é o sangue legislativo que corre nas minhas veias, vereadora. Mas dizer do profundo respeito e dizer que, acima de tudo, nós do governo, sabemos a necessidade do aprofundamento da discussão desse projeto. Nós estamos apenas na Comissão de Justiça, que avalia a legalidade ou não, mas todos os vereadores vão ter tranquilidade para analisar todos os fatos. Vamos vir aqui quantas vezes for necessário para discutir esse assunto, deixar da forma mais clara possível, o sindicato participando, os vereadores participando, e eu tenho certeza que, dentro do tempo desta casa, nós vamos chegar num resultado que seja positivo para todos. Vereador Sandro. Senhor presidente, apenas para a questão de esclarecimento, esses 37 apontamentos, se alguém do governo puder dizer, se apontamentos técnicos, erro de ortografia, enfim, coisas que dá para ser superado, porque nós sabemos da importância da aprovação desse projeto, e pelo que foi dito hoje, não impede de ser votado, esse projeto, só para a gente saber se esses apontamentos são técnicos ou são propositivos e se cabe alguma alteração. Sandro, eu não sei nem se o pessoal do governo assim, posso até explicar o que eu entendi, né? Porque daí vai ao encontro daquilo que, né, os vereadores podem ratificar e até o mesmo governo, né? E do que eu li esses 37 pontos, né, nós temos apontamentos dos mais diversos, desde correções de substituições de palavras, salvo engano, gratificadas por, enfim, esse tipo de substituição,
né? Até mesmo como, por exemplo, fala da Guarda Municipal, que já foi criada na lei tal, precisa fazer esse ajuste. Então, tem questões bastante específicas e técnicas, como também substituições de expressões ortográficas e etc. Então, vereador Biratã, esse é o pensamento que eu estou, né, enquanto, né, na posse do projeto. O primeiro ponto que eu estou desmistificando é ir ponto a ponto desses 37 apontamentos, para ver se foi realizado ou não e qual o impacto disso. Isso realmente seria uma necessidade de alteração ou poderia manter na originalidade. Então, é exatamente esse ponto. Eu acho que nós vamos fazer isso em conjunto na comissão, porque é isso que nós vamos querer entender e pontuar, né? E aqui nós não vamos conseguir esgotar esses 37 pontos, pelo que nós já, né, conversamos aqui. Então, de repente, eu acho que o melhor caminho é a gente debruçar a comissão nesses 37 pontos, né, sentar, talvez, com os demais vereadores, expor e talvez chamar uma outra reunião, falar, cara, desses pontos aqui nós entendemos, esses aqui não foram realizados, esses não foram substituídos, e nós precisamos ajustar. Vereador Biratã. Se o senhor me permite, no projeto anterior, não havia impacto, mas havia impacto. O vereador Erlinho ressaltou bem que havia um ponto na lei que esses cargos seriam criados futuramente, como a Guarda Municipal, seriam criados futuramente, seriam discutidos. Então, isso seria debatido. Então, são pontos... E confesso, se a doutora Nayana, é isso, Nayana? Se ela fosse me convencer, ela não conseguiu. Não, com todo respeito, eu estou fazendo isso com bastante respeito. Se era para nos convencer em algum momento, não me convenceu. E eu falo isso de maneira bastante tranquila. E existem certos pontos que são importantes. Eu, por exemplo, fui na FUNPREV entender a questão do impacto atuarial, que me interessa. Interessa a todos os servidores municipais. Entendi que os cargos em comissão produzem impacto positivo para o FUNPREV. Então, até aí não tem problema. Aí está tranquilo. O problema é como são criados e qual vai ser o custo desses cargos que vão impactar na renda. Nós estamos, inclusive, salvo o engano, e eu espero que eu esteja enganado, nós teremos problemas financeiros nos próximos meses. Então, tudo isso recai aqui, nessa casa. Então, é uma discussão diferente, mas que não pode ser esquecida anterior. É só isso. Obrigado, presidente. Vereador Marcos. Presidente, eu entendo o seguinte. Esse projeto de lei, ele vem para fazer uma adequação de um apontamento do Tribunal de Justiça. Aí, quando chega o projeto à casa, aliás, a prefeita consegue 1 ano de prazo, o projeto chega à casa, nós aprovamos. Quando nós aprovamos, é identificado que tem algumas divergências que precisam ser adequadas. Ok. Quando chega o novo projeto, doutor Vitor, para essa casa, e a imprensa, ela dá um destaque, que é o resumo que acaba chegando para a gente, você entendeu? Depois de X tempo, manda projeto, ganha prazo, manda projeto, aprova, há todo um desgaste no legislativo para aprovação, manda o novo projeto com 37 apontamentos. A pergunta é muito direta e objetiva, porque eu não sei até onde vai caber emenda, por exemplo, na Comissão de Justiça para adequação de possíveis pontos desses 37. A pergunta muito objetiva é, desses 37 apontamentos, qual a possibilidade do governo atender, achar que é interessante, e aqueles que revê-los, e aqueles que não são, explicar para nós, vereadores, esses daqui que foram apontados pelo procurador, em que pese ser uma preocupação dele, não há necessidade por conta disso, de uma maneira muito didática. Eu acredito que essa questão de chegar para nós aqui, como, olha, chega o projeto novamente, dessa vez com mais 37 apontamentos. Vocês entendem como nós, vereadores, nós ficamos?
esse eu acho que é o ponto. Qual a dificuldade do governo falar, olha, desses 37, tem lá 15 que nós vamos atender porque acho que está dentro. Esses demais, vereadores, não vamos atender. Eu estou correto, vereador? Perfeito. Eu estou correto? Não sei se eu estou correto no meu raciocínio, porque eu me coloco aqui um pouquinho no lugar da Câmara como um todo, né? Qual a dificuldade, né, de ajustar os 37 pontos e aqueles que não são possíveis, nos esclarecer ponto a ponto para que fique claro, para que todo vereador tenha condição de fazer o seu voto com tranquilidade. Boa tarde, vereador. O senhor não foi só claro, como foi brilhante nesse apontamento. Obrigado. E eu queria também aproveitar, falar aqui do professor Segala, na qual eu nutro assim, uma admiração muito grande. Ele falou e falou com muita robustez que o parecer ele é sempre opinativo e tem o seu cunho jurídico. O que na minha humilde fala, o que eu quis passar foi algo muito simples. Quando de fato, no texto da PL, existe uma ilegalidade, ou seja, que de fato contraria a norma constitucional ou a decisão da ADIM, estaria textualmente apontando a ilegalidade e remetendo a ilegalidade ou a decisão da ADIM, bem como as nossas normas constitucionais. Então, quando ele faz uma sugestão, é uma sugestão de cunho sim pessoal, daquilo que ele observa. Como aqui foi colocado a criação da Guarda Municipal. Há apenas a criação, e é evidente que tem que ser feita através de uma lei especial própria, que no seu momento oportuno será criada. É o que eu falei há pouco com relação tanto à controladoria como à corregedoria. Teremos que ter sim uma lei especial, na qual será feito o concurso e aquele que passar no concurso ingressará no cargo. Então, são esses apontamentos que nós poderíamos discutir. Tem alguns apontamentos que é mudança de nomenclatura, aquilo que ele pessoalmente entende. Então, tem um caráter, sim, subjetivo. E ele deixa claro no texto como sugestão, e não apontando a ilegalidade naquele parecer técnico-jurídico dele, porque aí sim ele apontaria tanto ilegal no próprio texto constitucional, bem como ilegal porque contraria a ADIM. Então era essa colocação. Eu entendi aí que não há nenhuma dificuldade do governo de discutir ponto a ponto desses 37 apontamentos. Estou correto, presidente? Perfeito. Veja, não há dificuldade porque em nenhum dos 37 aponta-se qualquer tipo de inconstitucionalidade. São questões de opiniões e que podem ser, veja, cada um pensa de uma forma. Isso não impede de que em algum ponto a gente possa convergir e achar um termo comum entre Câmara e Executivo. Mas o que é importante ressaltar, o doutor Vitor foi feliz quando disse, é que em nenhum desses 37 há qualquer levantamento, pelo que eu entendi, da questão constitucional da lei, né? Vereador Hélio. Boa tarde a todos. Parabéns, senhor presidente, aí pela condução dos trabalhos. Eu confesso que desde a primeira vez, e isso foi motivo de debates comigo aqui, com o vereador Márcio, que é do meu partido, especialmente a parte que trata da criação da Guarda Municipal, está aqui no item 4, que a Guarda Civil Municipal, que consta do artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 7, seja criada por lei própria. Nós temos vigente, até onde eu sei, a Lei Municipal 3539, de 9/3/93, que fez uma alteração a criação da Guarda Municipal, corporação uniformizada, a qual caberá vigilância dos próprios e logradouros municipais. Ou seja, nós temos uma lei municipal criando a Guarda Municipal, nós temos uma lei municipal modificando a lei que cria a Guarda Municipal, e eu não consegui entender por que nesse projeto veio tratando da criação da Guarda Municipal no momento oportuno por lei própria. Sequer menciona a lei que Bauru aprovou lá atrás e depois que foi alterada em 93 para a criação da Guarda Municipal.
Então, daí também a necessidade de dizer sobre esses apontamentos, se traz apontamentos sobre essas questões, para que a gente possa, de fato, gostaria de reforçar, sempre disse isso aqui, eu acho que o município tem que evoluir, tem que caminhar para frente, mas eu acho que o debate é extremamente importante e são pontos que a gente precisa ter o esclarecimento e eu acho oportuno que o município faça para que a gente possa ter a segurança de falar em nome do povo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Fazer uma observação, claro, fica à vontade. presidente. Primeiro, me reportar ao secretário de governo, Renato Purini. Renato, não se importe com a dureza. Minha atuação e meus debates nessa casa são pautados pela dureza. Eu faço política com racionalidade, fígado, estômago e coração não se misturam. É com a mesma dureza que nós fizemos o debate hoje, nós vamos continuar fazendo. Só não é admissível que um projeto, que inclusive não chegou a esta casa, com carimbo de urgente, seja tocado pela base da prefeita, com a condução do presidente Marcos, da forma despolitizada, atropelada. E é por isso, é a única parte da fala da Nayane que eu concordo. Nós nos deparamos em alguns momentos entendendo que havia imperfeições que precisavam ser corrigidas. Seguramente, se tivesse sentado com o sindicato, se tivesse feito audiências públicas e debatido com a casa, não se teria aprovado essa excrescência jurídica aqui, que é 7913. E corrigindo, ex-vereadores, secretários de governo, não é verdade que não há judicialização. Há a provocação pela inconstitucionalidade, inclusive na qual a prefeita já se apressou em dizer, se desdizendo, que só teria correções pontuais com vistas à Lei Complementar 95, mas é um novo projeto, revogando, inclusive, totalmente o anterior. Então, a responsabilidade dessa casa é para além do simplismo. Alguns aqui, inclusive os ligados ao governo, podem dizer, parabéns, vereador Marcos, foi brilhante e claro, como acha aqui o secretário Vitor. Para mim, não foi. Porque aqui, se você começar nos 37 apontamentos, você vai ver a observação aqui do procurador em dizer, sem prejuízo dos mais de 70 que ele apontou lá atrás, e que se repetem. E quero dizer aos senhores que eu estou fazendo isso, comparando a lei todinha, a 7913 e a OPL. Estão dizendo aí a APL não é a APL, é o OPL, né? Já que nós estamos falando em leis escorreitas, vamos nos policiar aqui com o que nós dizemos. Mas item a item. Porque eu discordo que são meros apontamentos burocráticos de seria melhor por assim do que da forma como está. Não é isso. Não é isso. Pode-se tomar a decisão e aí seria bom para casa. Por que a prefeita, então, viu, secretário Renato Purini, por que a prefeita não instruiu o PL 74? Na sequência do parecer, enviando para casa dizer, a despeito dos apontamentos opinativos vindos do procurador, compreendemos que não há qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, independente de seguir-se com os apontamentos, corroborando que era, que foi o constrangimento da 7913, vocês estavam aqui. O jurídico vai mandar, dizendo, porque o que veio era, cumpra-se esses apontamentos. Em se tratando de cumprir, entendemos que seria legal e constitucional, que não reiteremos erros, mas que a gente saiba tratar o debate com a responsabilidade que o momento impera. Vereador Segala. Só porque eu fui chamado à colação, então queria colocar alguns pontos aqui também, que são os seguintes. Até onde eu sei, este processo está na Comissão de Justiça, é isso? Exatamente. Que, por certo, tem um relator. Ainda não. Terá. Terá. Então, esse parecer, na verdade, ele é dirigido ao relator, porque é o relator que vai ter que analisar esse parecer e saber se o aproveita ou não. Poderia ter sido elencada um monte de ilegalidades ou inconstitucionalidades. Mas o relator poderia dar uma banana para isso. O relator poderia dizer, não acato nada disso, ponto final.
Não tem, o parecer não pode impor coisa nenhuma. Quem vai decidir será o relator. É isso que é importante. Mas é mais importante dizer para Vossas Excelências o seguinte: por gentileza, presidente, como se chama essa comissão? Comissão de Justiça, Redação. Redação, presidente? Perfeito. É redação que ela chama? Hã? Se ela chama a redação, está tudo certo. Cabe ao procurador colocar os erros que estão na redação, porque depois que ela virar lei, quem passa a vergonha somos nós, por conta de uma redação ruim. Então, é dever dele também apontar essas coisas aí, não tem problema absolutamente nenhum. Perfeito. Bom, nós temos bastante trabalho decorrente da comissão, da reunião, né, da comissão. Nós já nos deparamos que o próprio governo precisa fazer uma correção inicial da exposição de motivos, né, porque não condiz com os dizeres, inclusive as informações que nós colhemos aqui. Nós temos, né, enquanto comissão, que também fazer análises, né, não só em relação, né, a todos esses fatos, né, apontados, mas também as observações trazidas pela vereadora Estela, o documento que ela protocolizou. Nós vamos ter que nos debruçar sobre cada um dos itens, né, que foram apontados pelo procurador do município, por isso também vamos precisar muito, presidente, do auxílio aqui da Procuradoria da Câmara Municipal, que certamente vai nos auxiliar nesses detalhes e, obviamente, afunilar nessas informações, né, e fazer todos os pedidos necessários a quem de direito. Então, eu acho que, pelo menos da minha parte, não sei se alguém tem mais alguma observação, nós temos muitas tarefas, está aqui o vereador Júnior também, que é da Comissão de Justiça, nós temos muitas tarefas, né, e providências a serem tomadas na comissão, e certamente o faremos aí a partir de então. Pois não, apenas para contribuir, tem a Secretaria de Governo como um ponto de referência para essas discussões todas. Qualquer necessidade de informações, indagações que sejam necessárias, a gente pode conversar diretamente, oficialmente, para que a gente possa, aos poucos, ir sanando e, quem sabe, até melhorando o projeto que está aí e poder avançar na aprovação dele dentro do tempo da casa, não é? Mas tem a Secretaria de Governo como um ponto de referência para a gente poder encurtar os tempos aí e avançar o mais rápido possível. Tá certo. Só fazer uma pergunta final para o secretário de Governo. Quem capitaneou, se nós tivéssemos que dizer, quem é o coordenador da apresentação da construção deste PL? Na primeira fase, no 7913, nós entendemos claramente, até porque a posição do secretário de Negócios Jurídicos aqui na reunião foi muito clara, de que era o Daniel. O PL 74, quem é? Este atual? Quem coordenou? Eu entendo que há um colegiado, até porque os ajustes não foram poucos. Quem, né? compõe esse colegiado? Todos aqui. Daniel? Doutora Nayana, doutor Vitor, está aqui o Doni, Everson, o Leonardo, eu agora como secretário de governo, especialmente o Cristiano, e o doutor Daniel, de alguma forma, quando necessário, também é perguntado. Estou perguntando, que, obviamente, alguém há de ser quem lapida. Não existe grupão para fazer a formatação de um projeto de lei. Alguém deve ser a pessoa. O Daniel era a pessoa, isso foi apontado aqui claramente, no 7913. É democrático. Hã? É bem democrático. Vereador, aqui nós compartilhamos aqui, ó, nós sabemos a feitura. Que não é assim. Nós sabemos compartilhamos que não é a feitura e a escrita. Nós sabemos que não é dessa. Por que eu estou falando? Ficou vermelho, eu percebi também, ali. Nossa, eu estou falando porque eu vou me recordar aqui de uma fala do vereador Sandro, quando ele abruptamente interrompeu a reunião, sugerindo que ela acabasse. A única que se teve na 7913. A única, lamentavelmente. Nós não estaríamos passando por esse momento se outras tivessem havido antes daquela votação extemporânea. De qualquer maneira, o Sandro pediu naquele momento, o ideal seria, foi o que o Sandro disse, a despeito de ser líder do governo, que o governo cuidasse de, em cima do que está
apresentando para casa, fizesse uma apresentação, capítulo por capítulo, item a item, inclusive, vereador Segala, se esmerando na Lei Complementar 95, né, de forma escorreita, clara, com artigos, com redação, com parágrafos, com incisos, porque até nisso a 79/13 foi vexatória. E fizesse a apresentação item a item para a gente poder entender. Porque eu não tenho só esses questionamentos que eu fiz aqui, gente. A audiência vai ser importante porque o sindicato tem uma centena deles, do ponto de vista da funcionalidade dos cargos e das secretarias. Nós temos algumas questões aí que são graves, do ponto de vista da funcionalidade. Então, alguém, quando eu digo, quem coordena isso? Porque a Secretaria de Governo é recém-criada, inclusive no escopo da 79/13 que está sendo revogada. Então, assim, eu estou perguntando quem é a pessoa que segurou esse touro na unha para mandar este projeto para casa. Por quê? Porque a gente precisa saber de quem cobrar e, inclusive, de sugerir. Por exemplo, pode ser que o relator, eu vou pessoalmente dizer, não sei quem será o relator, imagino que seja o próprio vereador André Maldonado, não é? Já que, desculpe a terminologia, literalmente esborrachou-se ao dizer que era legal e constitucional e assumiu todo o risco desse debate naquele momento. Mas alguém terá que pedir parte disso que o vereador Marcos falou, que é a única parte do que ele falou hoje que eu concordo aqui, que é você ter uma avaliação dos quase 40 itens aqui, lembrando-se que o procurador está dizendo aqui que é sem prejuízo de apontamentos já feitos lá, e que são erros que podem estar se reproduzindo de novo aqui. Mas alguém poderia fazer essa apresentação, uma próxima reunião pelo relator, por qualquer uma das próximas comissões, enfim, deveria poder contar com essa sugestão que o vereador Sandro fez lá atrás, capítulo a capítulo, mostrando-se como era, o que está, entendeu? Porque nós não, a prefeita está revogando na integralidade a 79/13. Então, por isso que eu perguntei, quem é? Na realidade, vereadora, só para... Eu, como secretário de governo, sou a pessoa que articula os demais membros desse trabalho que vem sendo feito e que foi feito nesse projeto. Não é uma pessoa só, isso a gente aqui tem as nossas... A gente às vezes dá risada e tudo, mas agora é fato. Não é um assunto tratado por um. Não é um assunto... Essa é a realidade. Não é um assunto tratado por um, por todos aqui. Todos contribuem de alguma forma. Eu, como secretário de governo, me coloco à disposição para ser o articulador e no diálogo com todas as partes. Excelência, com certeza essa casa fará questionamentos à prefeitura em relação ao projeto. Esses questionamentos poderão ser respondidos, deverão e irão, mas, eventualmente, esses questionamentos podem ser depois apresentados aqui numa nova audiência, numa nova reunião, em cima daquelas dúvidas que esta casa tem. Acho que seria mais produtivo, diante das dúvidas, a gente poder atacar ponto a ponto. Acho que é por aí, a gente está à disposição para isso. Perfeito, secretário. Mais alguém quer fazer alguma observação? Bom, da minha parte, hoje nós colhemos bastante informação, né, bastante proposições, né, sugestões. Vamos dar os encaminhamentos, fazer os questionamentos necessários, enfim, pedir os pareceres iniciais necessários, né, para que a gente possa se juntar enquanto colegiado e, obviamente, somar força, né, ao relator que virá para que a gente consiga dar vazão nesse projeto. Se nós tínhamos dúvidas, né, saímos com mais dúvidas para que possam ser esclarecidas na sequência e certamente as serão, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença, inicialmente, dos membros da comissão aqui presente, vereador Edson, vereador Sakai, vereador Biratã, vereador Juninho, aos demais vereadores aqui presentes e que deram a contribuição, vereador Marcos, vereador Márcio, Hélio, Miltinho, Estela, vereador Segala, o Emerson da construção que por aqui passou, e também a todos os agentes, secretários e agentes do governo que aqui estiveram presentes, assim como o sindicato também dando a sua contribuição. Por hora, nada mais havendo a tratar sobre esse tema, nós encerramos a reunião da Comissão de Justiça às 15h57.